Olá. Sempre que você alcança uma grande vitória no reino espiritual, é necessário estar preparado para você passar por um momento de provação. Na vida de Jesus também não foi diferente. Ele havia acabado de sair das águas, onde recebeu o batismo através do profeta João Batista, e o povo estava lá fazendo a maior festa. E naquele momento, a Bíblia diz que manifestou-se o Espírito em forma de pomba. A voz de Deus ecoou ali no céu, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo." E após Jesus sair da água, amados, receber o batismo, a Bíblia diz que ele foi impelido, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E eu quero justamente falar com você, amados, algumas revelações que essa palavra traz para a minha vida e para a sua vida. Eu peço a você que fica comigo, você está no canal Boas Novas Shalom, fica comigo nesse vídeo para que você possa receber de Deus uma revelação para a sua vida espiritual. Está registrado no capítulo 4 de Mateus, nós vamos ler alguns textos, e logo após eu irei explanar algo para você que Deus quer falar ao seu coração. Capítulo 4 de Mateus está escrito assim, amados. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães." Mas Jesus lhe respondeu: "Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: "Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: a seus anjos dará ordem a seu respeito, e eles te sustentarão com as suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra." Replicou-lhe Jesus: "Também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus." Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: "Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares." Então ordenou-lhe Jesus: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás." Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados, é importante salientarmos nessa palavra aqui que a Bíblia diz que o Espírito o conduziu ao deserto. E na nossa vida espiritual, amados, muitas vezes nós também somos conduzidos ao deserto. Agora é importante você entender quem é que te conduziu ao deserto. Será que foi o Espírito? Ou será que foi você mesmo, através dos seus atos, através das suas palavras, através do seu procedimento? Porque quando o Espírito nos conduz ao deserto, amados, ele tem um claro propósito para a nossa vida espiritual. Mas tem muita gente que está no deserto, amados, por culpa da sua maneira de proceder. Tem muita gente que está no deserto, amado, porque ele não tem uma certa vigilância na maneira como ele conduz a sua vida. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem até parece direito, mas o final deles leva à morte. E o Espírito de Deus, quando ele nos conduz ao deserto, ele nos conduz com um propósito específico, nos dá uma experiência e uma preparação, amados. Agora você precisa entender, amados, se esse deserto que está na sua vida é culpa sua, se você foi por conta própria ou se foi o Espírito de Deus que te conduziu lá. Porque se Deus te conduziu ao deserto, tenha certeza, amados, que os anjos do Senhor estarão lá com você.
Você não estará sozinho no deserto. Ainda que o tentador esteja ao seu derredor, te tentando, amados, para ver se você vai tropeçar, se você vai deixar sua fé de lado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Na nossa vida é necessário que haja alguns desertos. É necessário que haja tentações. Você ser tentado não é pecado, amados. O pecado é você ceder à tentação. A Bíblia diz que o próprio Jesus, em tudo ele foi tentado. E justamente por essa maneira, mas por Jesus ter sido tentado em tudo, é que ele nos compreende muito bem. Ele sabe o problema que você está enfrentando. Ele conhece a angústia que você está passando, porque ele também passou por tudo isso. Então ninguém melhor do que Jesus para nos compreender, amados, para entender o sentimento, essa explosão de sentimento que está dentro da nossa vida. Ninguém melhor do que ele, porque ele passou por tudo isso. Ele sentiu na pele, amados, tudo aquilo que te aflige, também afligiu Jesus. E é por isso, amados, que ele tem como nos ajudar no momento da nossa dificuldade. Ele disse, eu venci o mundo. Jesus venceu todo tipo de provação, amados. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência, a soberba da vida. Tudo isso são tipos de provações, são momentos de tribulações que advêm sobre a nossa vida. Quando o diabo, irmãos, chega até Jesus no deserto, a Bíblia diz que Jesus estava passando por um período de 40 dias de jejum. O número 40 na numerologia bíblica fala de tempo de preparação. Então era o momento de preparação de Jesus para o seu ministério terreno. Somente 2 homens antes de Jesus tinha feito um jejum de 40 dias. Um deles foi Moisés, o outro foi Elias. E Jesus, o terceiro, e não tem mais registro na Bíblia de alguém que fez um jejum de 40 dias. E nem nos é recomendado, amados, forçar o nosso organismo para fazer um jejum dessa forma. Porque esses homens, amados, tinham algo especial na vida deles. E Jesus estava vindo, amados, de 40 dias de jejum. E quando terminou, a Bíblia diz que ele teve fome. Era uma necessidade momentânea de Jesus. O organismo físico, o corpo físico de Jesus tinha uma necessidade. E foi aí que o diabo chegou, amados. O inimigo, ele chega até você no momento da sua necessidade. E o inimigo chega, a primeira coisa que ele já vem lançando sobre Jesus é dúvida. Ele vem lançando dúvidas sobre Jesus, amados. E ele coloca em dúvida a identidade de Jesus. Jesus já tinha ouvido lá no Rio Jordão que ele era o Filho a quem o Pai, o Eterno, sentia prazer. Mas o diabo disse assim, ó, se tu és o Filho de Deus, olha só, amados, dúvidas. O inimigo, ele é um expert, amado, em fazer esse jogo de palavras. Ele tentou lançar dúvida sobre a divindade de Jesus. Ele quis que Jesus tivesse dúvida a respeito da sua divindade, embora ele estava sendo tentado na sua carne. O inimigo estava guerreando contra o lado espiritual de Jesus, porque as nossas maiores batalhas não são travadas no mundo físico, mas é no mundo espiritual. E o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse assim, olha, está escrito que nem só de pão viverá o homem. O pão serve para matar, amados, uma necessidade momentânea. Mas a palavra de Deus, ela serve para um propósito maior. O homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é o propósito maior. É a direção que Deus tem para a nossa vida. Então, amado, nós não podemos negociar a nossa condição espiritual com o diabo. O inimigo quer que nós, irmãos, negociemos a nossa necessidade momentânea com aquele propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas nós não podemos fazer isso. Não negocie o propósito de Deus com a necessidade. Embora você esteja passando um momento difícil, talvez a sua vida está escassa, a grana está faltando,
A enfermidade está batendo a sua porta, a provação, uma luta familiar muito grande. O inimigo, amado, está coçando ali o seu calcanhar, mas não negocie, não faça negócio com o diabo, porque o nosso negócio é com Jesus. Amém, querido? E outra coisa a mais, amados, a Bíblia diz aqui que o inimigo o transportou para um monte muito alto, aliás, para o pináculo do templo. Levou a cidade santa e o transportou primeiro até o pináculo do templo. Tem muita gente chegando até o pináculo do templo, amados. Mas não é Jesus que levou, não é o Espírito de Deus que levou até o pináculo do templo. Isso nós temos que prestar atenção também, amados. Quem é que te levou até o pináculo do templo? Você olha até o púlpito da igreja, você vê muita gente lá em cima. Mas será que todo mundo que está ali foi o Espírito que levou? Será? No pináculo do templo, Jesus foi tentado, amados, com a palavra distorcida. Ali o diabo usa o Salmo 91 e diz assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, para que não tropeces com seu pé em pedra. O inimigo ele é expert, amado, em torcer a palavra de Deus, como eu disse. Mas Jesus diz também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usou lá o Deuteronômio capítulo 6, verso 13, que o diabo não devia tentá-lo, porque ele é o Deus dele, ele se coloca ali como o Deus dele, amados. Ele está acima de todas as coisas. Todo mundo tem que bater continência e reverência a Jesus, porque ele é o Todo-Poderoso. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo leva Jesus até um monte muito alto e apresenta a ele todos os reinos do mundo. Tem muita gente chegando lá, amados, recebendo as melhores propostas. E muita gente ali tem ficado. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, é o que diz o apóstolo João. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, amados, quando você chega diante de uma proposta que aparentemente é muito doce, o diabo não apresenta, amados, coisa feia. A bandeja dele é muito bonita, mas por baixo está podre. Por baixo ela está podre. Você não pode aceitar, amados, as bandejas que o inimigo oferece para você. E tem muita gente, amados, quando chega diante desses montes, que ele olha todos esses reinos, e o inimigo começa a comprar, eles começam a apresentar ao diabo o valor que eles têm. Quantas pessoas, amados, quando conseguem aí gravar um CD, eles acabam se enveredando por outros caminhos. Quantos pregadores, amados, quando chega no momento de grande destaque, eles acabam se vendendo. A Bíblia diz que Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Que coisa triste, né, amados? Ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E muita gente tem feito a mesma coisa. Mas Jesus disse, amados, para Satanás, que nós devemos adorar somente a Deus, somente a Ele prestarás culto. O inimigo, amados, ele tem confundido a mente de muita gente. Mas Deus, amados, ele te convida nesta hora a refletir sobre essa palavra. Saber que quem é que conduziu você ao deserto, se é o Espírito de Deus ou se é as suas próprias concupiscências. Saber que Deus está com você, amados, ou se você está negociando o seu direito de primogenitura com o inimigo. Entenda de uma vez por todas, amados, ser tentado, ser provado não é pecado. O pecado é você ceder a essa tentação.
Enquanto estivermos neste mundo, amados, estamos sendo alvo de provações. Mas o que Deus fala para nós é ficar firmes, sedes firmes e constantes. É resistir à tentação, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É não negociar, amados. Não negocie. Jesus disse, amados, que quando alguém quer saquear a casa de um homem valente, ele tem que primeiro amarrá-lo para poder depois entrar e saqueá-lo. Se eu e você quisermos entrar, amados, nos domínios das trevas e arrancar as almas que estão aprisionadas por Satanás, primeiro você tem que vencê-lo no deserto da sua vida, no deserto da sua família, no deserto da provação que você talvez está passando, mas você precisa vencê-lo lá. Fugir não é a solução do seu problema. Eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração neste momento. Fugir não é a solução para o seu problema. Você precisa vencer o diabo para você ter sucesso naquilo que Deus tem para a sua vida espiritual. A sua obra só será, amados irmãos, direcionada para aquilo que Deus tem para ti após você vencer este deserto no qual você está atravessando. Não adianta, amados, você tentar encurtar a sua situação. Vença o inimigo aí. E aí você terá uma vida com propósito diante de Deus. Deus possa abençoar a sua vida, amados, que você medite nessa palavra, que ela seja uma palavra de bênção para o seu coração. E que você continue apoiando esse canal, sempre assistindo nossos vídeos e nos abençoando aí com a sua audiência, com os seus likes, com seu apoio, e Deus possa te abençoar cada dia mais. Eu te agradeço por estar comigo, né? E digo, as minhas orações também estão voltadas para as suas vidas. Peço a vocês que estejam conosco, nos abençoando. Que Deus te abençoe também, em nome de Jesus Cristo. Amém.